Aleluia, graça e paz, amém. Seja bem-vinda, né, irmãzinha do Senhor Jesus, dona Solange, né? Amadas, uma alegria poder estar aqui novamente com vocês, né? Amadas e amados. E estamos felizes porque grandes coisas o Senhor tem feito, né? O pastor Cristo acabou de vencer o desafio dos legendários, né? Então agora sou o mais novo legendário da cidade de São João Batista, Santa Catarina, Brasil. E foi tremendo, né? O encontro de legendários é um encontro diferente de todos os outros que eu tenha feito em toda a minha vida, né? Geralmente os encontros, retiros que a gente participa são retiros que trabalham com o nosso espiritual, né? E o legendário ele é um retiro diferente porque ele trabalha algo que a gente tem aprendido aqui na nossa escola, né? Que nós somos espírito, alma e corpo. E a palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses 5 que Deus vai nos santificar no espírito, na alma e no corpo. E o legendário, ele dá um empurrãozinho para que isso aconteça. Literalmente lá nós somos santificados no espírito, na alma e no corpo. Porque lá é trabalhado corpo, alma e espírito, né? É algo muito forte, né? Vocês vão ficar no gostinho, porque não pode contar tudo, né? Então o que eu posso desejar a vocês mulheres, né? Com exceção do Lucas, é que não posso pedir para você virar homem, porque isso é contra a Bíblia, né? Mas, quem sabe no futuro vai ter um legendário para mulher, né? Não se sabe, quem sabe, né? E no mais é pedir que os maridos, namorados façam, e aí quem sabe eles contam alguma coisinha para vocês, assim. Amém? Mas eu recomendo, tá? Recomendo para quem aqui é casada, para quem tem namorado, né? Tem patrão, né? Amado, manda o patrão, manda o namorado, manda o marido, manda tudo para lá que lá nasce de novo. Amém? Glórias a Jesus. Eu não sei quantos que viram, né? Ali no grupo da Ibra, nosso WhatsApp, essa semana eu postei uma mensagem sobre a Marcha para Jesus que vai acontecer aqui em Tijucas no dia 14 de junho. Nessa semana eu tive a oportunidade de tomar um café da manhã com o pastor Maico do Ministério Mevan, aqui de Tijucas. A gente tomou café junto e ele compartilhou, né, que já tem a data, dia 14 de junho às 16 horas. E eu quero incentivar, né, a Ibra Tijucas a gente participar desse movimento, né, que é a Marcha para Jesus. Eu já tive a oportunidade de participar de algumas marchas para Jesus em São João Batista, já participei do Dia do Evangelho em Canelinha, que aconteceu há muito tempo, e aqui em Tijucas ainda não, né? Mas pastor Maico e junto com certeza de outros pastores, né, estão mobilizando essa data. Com certeza já está tudo ajustado com a prefeitura, né? Porque isso, para conseguir essa liberação, tem que ter liberação da polícia, tem que ter liberação da prefeitura. Então, com certeza já deve estar tudo alinhado. Eu pretendo estar aqui. Os pastores de Tijucas estão se reunindo sempre na primeira segunda-feira do mês. Eles se reúnem na prefeitura às 8 horas da manhã para estar orando pela prefeitura e depois eles se reúnem normalmente ali no Mevan, né? E essa primeira segunda-feira de junho, se tudo correr bem, eu quero estar junto com eles, né? Para conhecer alguns pastores daqui e para a gente com certeza já vai estar sendo tratado desse assunto da marcha. E vocês como igreja, eu estou incentivando, anota essa data no calendário, 14 de junho, provavelmente deve ser um sábado, né? Não olhei ali, mas deve ser um sábado, né? Às 16 horas. Então é ir para a marcha e depois já vem direto para o culto. Amém? Então já se prepara, já tira um dia para Jesus. Sábado é o sábado do Senhor, né? Biblicamente, sábado é o dia do Senhor, né? Então a gente vai tirar esse sábado aí para estar marchando e depois adorando. Amém? Então, amados, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8. E hoje eu confesso para vocês que eu estou com vontade de humilhar Satanás. Não sei vocês, mas eu estou com um sentimento hoje aqui. E o meu sentimento é, me perdoe, Senhor, se eu for pregar na alma, mas eu quero humilhar Satanás. E para humilhar Satanás, eu quero convidar você para abrir Romanos 8, 28.
Faz muito tempo que eu não prego essa palavra. Eu acho que a última vez que eu preguei essa palavra foi um áudio. Tinha uma época que Deus me deu a direção. Eu gravava áudios diários, se chamava Minutos Transformadores. Se um dia você entrar no meu canal do YouTube, você vai ver que tem uma playlist lá. Pode procurar uma playlist chamada Minutos Transformadores. Então toda noite eu saía para caminhar, fazer algum exercício. Eu ia orando, ia buscando a Deus. E Deus me dava uma inspiração, eu gravava um áudio. E depois eu editava o áudio, colocava uma fotografiazinha, uma imagem, e vai para o meu canal do YouTube, só o áudio, né? E aí eu batizei essa série de Minutos Transformadores. Aí tem áudio de 10 minutos, tem áudio de 12 minutos, de 12 minutos tem um monte, né? Não sei por que é de 12 tem um monte, né? Você já sabe por quê, né? Aí tem áudio de 15, tem áudio de 20 minutos, mas geralmente são curtos, né? Geralmente é de 12 mesmo. Eu batizei em Minutos Transformadores. Eu acho que deve ter uns 60 áudios, né? Nessa série aí que Deus me deu. E um desses áudios eu preguei sobre Romanos 8, 28. Então acho que foi a última vez que eu preguei sobre Romanos 8, 28. Eu acho que é um versículo tão conhecido na Bíblia, como João 3,16, que a gente quase não prega mais sobre isso, né? Porque todo mundo sabe, né? Mas hoje eu senti no meu coração que eu tinha que pregar esse versículo aqui, para, como diz o italiano, sacramentar, né? Ou seja, enraizar essa palavra no nosso coração. Porque essa palavra, queridos, ao meu ver, ela é uma espécie de antídoto ou antibiótico, como você achar melhor, né? Que nos ajuda muito em todos os momentos da nossa vida, né? Seja lá o momento que você estiver passando na sua vida, seja lá o que aconteceu ou o que deixou de acontecer, quando você lê Romanos 8, 28, ele funciona como uma espécie de bálsamo, né? E eu não sei você, mas eu estou precisando de um bálsamo aqui nessa noite, então eu resolvi pregar para mim mesmo, né? E se de repente de carona servir para vocês, leva para casa que é bom. Amém? Então vamos ler então? Vamos ler todo mundo junto? Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você pode dar um glória a Deus, aleluia aí? Amém? Esse glória a Deus não é de crente, isso aí é de crente meia boca. Diga glória a Deus! Aleluia. Falei que hoje eu quero humilhar Satanás. Amém? Então eu vou repetir. Tem versões que falam cooperam, né? Sabemos que todas as coisas. Quantas coisas? Algumas coisas? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles. É de todas as pessoas? Não. Daqueles que amam a Deus. Tem crente que ama a Deus aqui? Tem gente que ama a Deus aqui? Então, se você tem gente que ama a Deus aqui, essa palavra é para você, amém? Se você não ama a Deus ainda, peça para Jesus te converter, porque o primeiro mandamento na Bíblia é amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Isso acontece lá no legendário também. É toda a força, alma e entendimento. Aí quando você não tem mais força, ele pergunta se você quer ir embora, né? Aí, não quero ir embora não, quero ficar aqui. Só brincadeirinha, né? Depois eu tenho que editar essa parte da mensagem. Então todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em Filipenses capítulo 1, versículo 12, abre lá em Filipenses capítulo 1. Que vai ler 3 versículos na Bíblia. O Espírito Santo está me lembrando de mais um aqui agora. Nós vamos ler 3 versículos na Bíblia que falam a mesma coisa. Como eu falei, hoje eu quero enraizar esse fundamento, já vou chamar de fundamento, né, que é para logo a gente gravar, no coração de cada um aqui. Para que hoje a gente saia de fato desse lugar, entendendo que tudo que aconteceu na sua vida até aqui, seja de bom, seja de ruim, seja
contrário à sua vontade ou a favor da sua vontade. Se você realmente é alguém que ama a Deus, a promessa é que Deus vai fazer com que todas essas coisas cooperem para o teu bem. Amém? Embora que a nossa mente muitas vezes não consiga alcançar a grandeza da sabedoria de Deus, né? Mas é isso que Deus quer comunicar conosco. Filipenses 1:12. Filipenses 1:12, o apóstolo Paulo, ele vai falar a mesma coisa com outras palavras. Ele vai dizer assim: eu quero, irmãos, que vocês saibam que as coisas que me aconteceram. Diga assim, pastor, o que aconteceu com Paulo? Fala assim, pastor, o que aconteceu com Paulo? Era bom? Eu vou dizer para você, ele foi para a cadeia. Alguém que gostaria de ser preso numa cadeia? Né? Paulo foi preso numa cadeia. E aí ele começa a escrever para os filipenses, e ele começa da cadeia, né? Porque Filipenses, para quem não sabe, é considerada a carta mais alegre da Bíblia, porque 14 vezes, ou 14, né? Língua portuguesa é a mesma coisa, 14 vezes na carta de Filipenses, Paulo vai dizer, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ou regozijai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos. O detalhe, ele estava escrevendo de dentro de uma cadeia. E de dentro de uma cadeia, 14 vezes ele mandou o povo se animar. Né? Não falei para vocês que eu estava pregando para mim hoje? Né? Vocês não viram que eu cheguei aqui meio abatido, assim, né? Depois do legendário? Meu Deus, essa brincadeirinha. E de dentro da cadeia, Paulo ele vai dizer, eu quero que vocês saibam, irmãos, que todas as coisas, quantas coisas? Todas as coisas, que me aconteceram, contribuíram para maior avanço do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas cadeias, meu Deus, tomar ânimo com a cadeia do outro não deve ser muito bom, né? Mas tudo bem. Ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Os irmãos, naquela época, eles olharam para Paulo, de dentro da cadeia, mandando todo mundo se animar, mandando todo mundo se regozijar, mandando todo mundo ficar feliz, mandando todo mundo se alegrar em Cristo. E eles pensaram, meu Deus, eu aqui passando essa provinha, irmã Doris, eu aqui passando essa lutinha, estou querendo desanimar da vida, estou querendo desistir de tudo. E Paulo de dentro de uma cadeia. O camarada, vamos se animar, vamos. Por favor, vamos se animar. Vamos se animar! Aleluia! Quem está entendendo? Ele manda todo mundo se animar. E ele diz, olha, e tinha gente então, que diante desse testemunho de Paulo, irmão, diante do testemunho dele, o cara mandou todo mundo se animar na situação que ele estava. A Bíblia diz que muitos tomavam ânimo e ousavam falar a palavra de Deus com mais confiança e temor, sem temor. Tem alguém que você conhece, que você sabe que ela está passando pela prova, dando glória a Deus, aí você começa a olhar assim para a tua prova, e diz, meu Deus, aquela irmãzinha está passando por uma prova muito maior que a minha. Aquele irmãozinho está passando por uma prova muito maior que o meu. E ele está lá, está firme, e está dando glória a Deus, né? Como dizia a música de Lázaro, né? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Testar meu novo sapato aqui para ver se vou. Então a gente olha para esses irmãozinhos e a gente diz, meu Deus, eu estou precisando nascer de novo. Eu tenho que ir para o vegetário. Né? Porque a minha prova é tão pequena, eu acho até que eu tinha prova, mas depois que eu vi aquele irmão lá com o filho na UTI, né? E eu já tive a oportunidade de visitar a UTI infantil, no hospital infantil, mais de uma vez. E já fui em UTI de adulto também orar por doente. Quando você entra naquele lugar, irmão, os nossos problemas desaparecem. Quem aqui já foi numa UTI?
Quando você entra na UTI, você até achava que tinha problema, né? A gente acha que tem problema até entrar na UTI, né? Quando a gente nunca entrou na UTI, a gente acha, meu Deus do céu, Deus acho que está de mal comigo, porque Ele me tirou para bobo. É só prova, é só luta, é só, meu Deus. Aí você entra na UTI, meu Deus, Senhor, me perdoa. Eu achei que eu tinha problema. Eu achei que eu estava na prova, mas na verdade não tinha nada. Problema tem essa irmã aí. Eu tive que... O Levi Marcos, o meu segundo filho, vocês conhecem a peça, né? O amigo do Benício. Hoje ele não veio aqui porque ele foi convidado pela madrinha para dar um passeio. Aí a madrinha salvou, pegou ele lá e levou ele para dar um passeio junto com os filhos dela e com mais uma menina lá que é amiga do Levi, que queria ver o Levi. Tá bom, meu filho, já está assim, hein? Com 9 anos já tem amiga querendo ver ele. Que coisa, hein? E o Levi Marcos, quando ele nasceu com uma hérnia inguinal, né? Uma hérnia inguinal é quando os testículos do menino, ele nasce um pouco abaixo do fígado, se eu não me engano, e ele desce por um canal chamado canal inguinal, e ele vai até o que a gente chama de bolsa escrotal, né, em ciência, ou saquinho, né, do menino, né, e ali ele fica, né. Só que no caso do Levi, estava tendo acesso de um líquido, né, esse líquido que vem, eu não me lembro agora de que parte do corpo, do intestino mesmo, né. E ele descia e entrava no canal, e esse canal, o testículo dele desceu, mas não fechou. E é onde que esse líquido desce e incha o saquinho, né? Tem até pessoas que você já deve ter ouvido falar, quando às vezes acontece com um homem que tem essa parte aí muito inchada, é porque desse problema, né? E tem que ser feita uma cirurgia. No passado, pessoas até morriam com esse problema, porque não sabiam o que fazer, né? Hoje tem cirurgia para tudo, né? E o Levi, a gente precisou esperar ele crescer um pouquinho, nós não podíamos deixar ele chorar, então o Levi foi acostumado a dormir na minha cama, até hoje ele gosta de dormir na minha cama, tem que cortar o barato, né? Mas ele acabou crescendo e se acostumando a dormir na minha cama, porque eu não podia deixar ele chorar, porque se ele chorasse, ele fazia força e inchava toda aquela parte ali, né? E aí mesmo que doía tudo e era até perigoso, né? Então a gente não podia deixar de chorar, não podia nem bater na criança, né? Para que, embora ele sempre foi um menino muito obediente, né? O Levi sempre foi muito obediente, graças a Deus. E então quando ele estava já com uns 9 meses, mais ou menos, já tinha idade para fazer a cirurgia, a gente conseguiu uma vaga no hospital infantil e a gente levou ele para fazer a cirurgia, né, da hérnia inguinal. É feito 2 cortezinhos assim na barriguinha, assim, e aí o médico coloca tudo no lugar e fecha, né, e costura lá. E ele fez essa cirurgia, e das 2 vezes que eu tive no hospital infantil lá para poder agendar e fazer consulta, aquele procedimento todo, eu conheci uma senhora que estava na fila de espera, e quando eu estou nesses lugares de hospital, posto de saúde, eu geralmente puxo assunto com quem está do meu lado, né? Sentou do meu lado, já era. Não é só tu que é evangelista não, Lucas. Você também tem essa opção de evangelizar. E tinha uma senhora do meu lado, lá no hospital infantil, eu comecei a conversar com ela, e eu perguntei, senhora, pode contar para mim qual a causa do seu filho, o que o seu filho tem, por que a senhora está aqui nesse mesmo lugar que eu? Aí ela disse, meu filho é o seguinte, meu filho, ele nasceu com um buraquinho do ânus fechado, e ele não consegue evacuar. E ele precisou fazer uma cirurgia, teve que usar uma bolsa de colostomia, que chama? Teve que usar uma bolsa de colostomia para fazer essa cirurgia, né? Foi feita a cirurgia, só que a cirurgia não deu certo. E ele teve que fazer uma segunda cirurgia. Só que a segunda cirurgia também não deu certo. E ele precisou fazer uma terceira cirurgia. Você consegue imaginar uma mãe com uma criança que tem que fazer 3 vezes uma cirurgia naquele lugar de evacuar e ter que usar uma bolsa de colostomia, uma criança? Então, esse tipo de informação que a gente tem acesso quando você está numa UTI, quando você está no hospital infantil, quando a gente tem acesso a essas informações, a gente começa assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não tenho problema, eu não tenho luta,
Eu tenho aí uns cascudinhos aí que se levanta aí, uns capetinhos que de vez em quando se levanta para tentar tirar a minha paz. Mas isso não é nada, né? Amados, o outro personagem na Bíblia que ele vai falar a mesma coisa foi José. Abra lá em Gênesis. Gênesis capítulo 50. É o último capítulo de Gênesis. Gênesis 50. A gente vai ler do versículo 15 em diante, tá? Gênesis 50, do 15 em diante. Todo mundo achou aí? Vendo os irmãos de José, quem sabe aqui quem foi José? Todo mundo aqui sabe quem foi José? Todo mundo sabe? Lucas sabe já? Já sabe quem é José? Glória a Deus, não preciso mais nem pregar, vou para casa. Gênesis 50, versículo 15. Não, isso é só porque aí eu não preciso explicar muito, né? Vendo os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da tua morte. Assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos de que perdoes a transgressão dos servos do Deus, do teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: somos teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso eu estou em lugar de Deus? E aí presta atenção no versículo 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Olha só o que José está dizendo aqui. Vocês intentaram mal contra a minha vida, porém Deus o tornou em bem, para conservar muita gente nesse dia, como se vê. Então, mas José, quem conhece a história de José, José foi vendido pelos próprios irmãos. Foi vendido pelos próprios irmãos. Primeiro lançaram ele numa cisterna, né? Mas por causa da intercessão de Judá, ele foi tirado daquela cisterna, foi vendido por uma caravana de ismaelitas, foi parar na casa de Potifar. Lá na casa de Potifar, ele foi injustamente acusado pela esposa de Potifar de ter tido algum tipo de relacionamento com ela, e ele vai parar então numa cadeia. Mais um que foi para a cadeia. E lá na frente, depois de passar pela cisterna, depois de ser vendido pelos irmãos, depois de parar na cadeia, e ele ficou um bom tempo na cadeia, vocês conhecem a história, ele sai da cadeia, né? Faraó não estava conseguindo dormir, Faraó tinha sonhos, e ninguém conseguia revelar os sonhos de Faraó, até que uma das pessoas, não me lembro agora se foi o copeiro ou foi o padeiro, né? Que José havia interpretado o sonho dele na prisão. Esse camarada já tinha sido restituído do cargo dele. Ele lembra que havia um hebreu na prisão que interpretava sonhos. E ele então se comunica com o Faraó e diz: olha, Faraó, eu me lembro que um tempo eu passei pela cadeia e eu conheci um jovem hebreu que interpreta sonhos. Esse jovem pode interpretar o sonho do Senhor. Então o Faraó manda chamar José. José, a Bíblia diz que ele se arruma, ele faz a barba, ele se prepara para entrar na presença do Faraó. E o Faraó pergunta para José se ele era capaz de interpretar os sonhos que ele estava tendo, né? Os sonhos com as vacas magras que engoliam as gordas e também as 7 espigas magras que engoliam as espigas. E o Faraó não estava conseguindo entender nada. E aí José se apresenta diante dele e diz: olha, senhor Faraó,
Eu não tenho capacidade nenhuma de interpretações, mas o Deus que eu sirvo pode interpretar para o senhor. Se o senhor quer, eu falo com ele, sou amigo dele. E José então conversa com o nosso Deus Todo-Poderoso, e Deus então dá a interpretação, né? As duas coisas são a mesma coisa. As 7 espigas magras que engolem as 7 espigas gordas, as 7 vacas magras que engolem as 7 vacas gordas, representam 7 anos de fome, 7 anos de escassez e 7 anos de bonança, 7 anos de fartura. E aí Faraó diz, meu Deus, e agora o que eu faço? Nós precisamos precisamos fazer alguma coisa. Como que nós vamos solucionar esse problema? Vai vir aí um período de seca, vai vir aí um período de crise, vai vir aí um período de escassez. O que fazemos? Né? E o próprio Faraó teve uma ideia. Né? Quem nós poderíamos levantar como um governador, alguém que possa administrar esse período de caos e também um período de bênção, porque vai vir um período de escassez. Alguém que fosse melhor do que José, um cara que tinha intimidade com Deus Todo-Poderoso, que interpretava sonhos, que revelava sonhos. Então o Faraó resolveu eleger José como Zafenat-Paneah. Zafenat-Paneah, o nome dado por Faraó a José, significa administrador de causas impossíveis. Deus, por intermédio de Faraó, resolve levantar um cara que estava preso na cadeia, para fazer dele o número 2 de todo o Egito, a autoridade máxima do Egito, alguém que ia administrar o impossível. E ele então conseguiu armazenar, estocar o alimento no período bom, para quando chegasse o período da fome, ele tinha para que o povo pudesse comer. E José então se tornou, né, a maior autoridade do Egito. Tudo porque um dia foi desprezado pelos próprios irmãos, foi rejeitado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, dado como morto, e depois de passar toda a humilhação que ele passou, depois de ser lançado numa prisão injustamente, Deus fez com que tudo cooperasse para o bem. E quando ele está diante dos seus irmãos, lá na frente, quando ele tem um encontro com os seus irmãos estavam morrendo de medo. Morrendo de medo por quê? Porque agora José tem a chance de se vingar. Agora José tem a chance de fazer justiça com as próprias mãos. Agora José tem a chance de deixar tudo na fome e José ficar com a comida lá, né? Mas José, os irmãos, a Bíblia diz que se prostram diante dele e chegam ao ponto de dizer, olha, nós somos teus servos. Faz de nós o que tu quiser. Mas José dá a seguinte resposta para eles: não fiquem com medo. Por acaso eu estaria no lugar de Deus? E aí José diz, vocês na verdade intentaram mal contra mim, porém o Senhor tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, pastor Christian, me desprezaram. Todas as coisas cooperam para o bem. Ah, pastor Christian, me rejeitaram. Todas as coisas cooperam para o bem. Ah, me acusaram indevidamente. Todas as coisas cooperam para o bem. Ah, fui lançado numa cadeia. Todas as coisas cooperam para o bem. Seja lá o que aconteceu, seja lá o que estiver acontecendo, seja lá o que ainda vai acontecer na nossa vida, Deus tem o poder de fazer com que tudo coopere para o nosso bem. E nós precisamos entender isso. Porque todas as vezes, amados, que as coisas não estiverem acontecendo do jeito que a gente planejou, do jeito que a gente imaginou, do jeito que a gente gostaria que acontecesse, a tendência muitas vezes da nossa alma é se abater. E o pior de tudo, se a gente não tem a alma para atrapalhar, vem lá o capeta, o Satanás, na tua orelha, buzinar. Onde está o teu Deus?
Aonde está o teu Deus? Né? Como está lá escrito no livro de Joel, né? Para que as pessoas não digam, onde está o teu Deus? E muitas vezes o diabo vem, né? Onde está o teu Deus, cara? Lucas, onde é que está o teu Deus? Aí, irmã Solange, olha a prova que tu está passando aí, onde é que está o teu Deus? Cadê o teu Deus? Então o diabo, amados, ele sabe muito bem como nos atingir. E quando a gente está passando momentos de guerra, tribulação, de dor, de sofrimento, porque infelizmente as mesmas coisas sucedem igualmente, tanto aos que servem a Deus como aos que não servem a Deus. Jesus nunca prometeu para nós que Ele ia colocar a gente dentro de uma redoma, que chama, né, de vidro, e agora, né, 1000 caem à minha direita, 10.000 caem à minha esquerda. Não, esse é o Salmo 91, é verdadeiro, mas Jesus não quis dizer, nunca prometeu que a gente estaria imune a tudo. Né? A Bíblia diz lá em Eclesiastes, que a mesma chuva, o mesmo sol, a mesma tempestade que vem sobre os justos, vem sobre os injustos. Tanto ao que serve como que não serve a Deus, tanto ao que sacrifica como que não sacrifica. Então a verdade é que ninguém está livre de nada. Né? Claro, se eu sou uma pessoa que tem intimidade com Deus, e ando com Deus, e estou escondido nos esconderijos do Altíssimo, o Salmo 91 é real. Deus nos protege, Deus nos guarda. Mas isso não significa que não vai ter o dia mau. Isso não significa que não vão ter tribulações. Até porque são as tribulações que, conforme está escrito lá em Romanos, que aperfeiçoam o nosso caráter. Abre lá em Romanos 5 para a gente lembrar, né? Escola Bíblica Dominical. Romanos capítulo de número 5. Romanos capítulo de número 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem não tem Bíblia, adquira uma o mais rápido possível, ou baixe um aplicativo no seu celular de Bíblia, deixe o celular no modo silencioso, né? Tire todas as notificações do seu celular, preste atenção no pastor, porque senão ele vai chamar a tua atenção. Romanos capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, experiência, ou, em outra versão bíblica, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Então, qual que é o propósito da tribulação? Produzir a perseverança. Então, muitas vezes, Deus permite a tribulação. Muitas vezes a tribulação vem. E quando a tribulação vier, eu preciso estar firmado nessa palavra. Saber que até a tribulação contribui para o meu bem. Porque o propósito final de Deus, na sequência de Romanos 8, 28, ele vai dizer que os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. O propósito da tribulação, o propósito das lutas, o propósito das cadeias, o propósito de todas as coisas que dão errado na nossa vida, ou que pelo menos não acontece como a gente queria, no final tudo vai cooperar para que a gente fique mais parecido com Jesus. Porque, irmãos, eu vou falar a verdade, se não vier uma tribulaçãozinha, a tua oração cai. Se não vier uma tribulaçãozinha, a tua meditação bíblica diminui. Se não vier uma tribulaçãozinha, você começa a faltar célula. Se não vier a tribulaçãozinha, você já não vai mais no culto. Se não vier a tribulaçãozinha, o calo do joelho começa a diminuir. Porque nós precisamos de umas provinhas para a gente orar mais, para a gente buscar mais,
para a gente fazer o que tem que ser feito. Não é? Eu não quero roubar a pregação da Gabi, né? Mas aquele povo ali, amados, era um povo pós-cativeiro que agora estavam livres e deveriam priorizar o quê? A construção da casa do Senhor. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus, com a força, alma e entendimento. Então, primeiro agora eu vou priorizar a casa de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, primeiro, Deus e as coisas de Deus. Então, prioridade máxima. Deus acabou de nos libertar do cativeiro babilônico. Prioridade número 1, vamos construir a casa do nosso Deus, para a gente adorar o nosso Deus, e se eu botar o reino de Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, o resto ele vai cuidar de tudo. Mas o que ele estava fazendo? Preocupado com as casas deles. Né? Não, primeiro a minha casa. Né? Eu vou botar lá uma banheira de hidromassagem daquela que vende lá na Gabi, né? Dimensão. Vamos fazer a propaganda certa. Isso aí. Vou colocar lá uma cama daquela que o pastor Cristian vende, né? Vou contratar a irmã Doris lá para dar uma geral na minha casa, né? E de preferência fazer uma comidinha também, daquela que a senhora sabe fazer, né? E vou mandar fazer lá uma textura, né? No muro da casa, né? Vou comprar lá uns cristais esvarosos, que é assim que chama, né? Vou botar lá, né? E tudo do bom e do melhor, né? E a casa de Deus? Depois. Primeiro a minha casa, as minhas casas da Pai de Lado. Eu preguei essa palavra lá em Gramado, irmãos. Estava participando de um culto lá, de um evento chamado Derramadas Águas, e o pastor que estava falando no microfone disse: eu estou com saudade da época que Deus levantava profeta para falar. Meu Deus, ele terminou de falar essa frase no microfone, o Espírito Santo já me tomou assim, profeta, eis-me aqui, né? E Deus me deu essa palavra. E aí eu fui lá e pedi a oportunidade do pastor, me daria 5 minutos para falar. E era um pouquinho antes da Santa Ceia. Meu Deus, irmão. Deus, o Espírito Santo me tomou naquele lugar. E eu comecei a falar: vocês estão aqui por causa da arquitetura de Gramado, as casas de Gramado, a beleza de Gramado, né? Gramado, né? Como é que chama que eles dizem? Tem uma frase que eles dizem de Gramado, né? Que eu não sei o que do Brasil, né? A Europa do Brasil. Eu disse: Deus não está nem aí para a Europa do Brasil. Deus não está nem aí para as casas apaineladas de Gramado. Deus está preocupado com a casa dele que está vazia. Então, já entrei na pregação da Gabi, já esqueci da minha. Agora é só o Espírito Santo para me ajudar nessa hora. Mas a verdade, irmãos, que muitas vezes Deus tem que mandar uma tribulaçãozinha, né? Deus tem que mandar um vento, tem que mandar para a gente rever as nossas prioridades. Qual tem sido a minha prioridade? A minha casa, o meu carro, os meus negócios, as minhas coisas? Ou eu estou colocando Deus em primeiro lugar? Porque se eu colocar Deus em primeiro lugar, o reino dele em primeiro lugar, o restante ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo. Eu estava falando para minha esposa. Deus estava me lembrando, quando eu fui fazer o meu encontro face a face com Deus, em 2003, na época eu e minha esposa, a gente fazia Love Car. E a gente ganhava um bom dinheirinho fazendo Love Car. Final de semana, sexta, sábado e domingo, a gente saía sexta-feira, 7 da noite, e não parava. Era 3, 4 Love Car na sexta-noite, depois mais um monte de Love Car no sábado, e mais um monte de Love Car no domingo. E final de semana ganhava um dinheirinho bom. Só que aí veio o encontro face a face com Deus. A minha esposa queria fazer, eu também queria fazer. No final de semana que ela fez, eu não podia fazer o Love Car sozinho, porque eu dependia dela. Ela era cantora do Love Car, ela cantava ao vivo, né? E ela não podia fazer o Love Car sozinha, porque tinha que ter eu para tocar o violão, para dirigir o carro. Então foram 2 finais de semana. Uma semana antes do meu casamento, eu casei dia 6 de dezembro de 2003. Não esquece, viu? E aí, pastor é chato, né? Está querendo interesseiro, pastor interesseiro. Tudo igual, pastor é tudo igual. E aí ela fez um encontro face a face uma semana antes, a minha esposa, e eu fiz uma semana depois. Então foram 2 finais de semana, praticamente 6 dias
sem faturar. Né? A gente estava conversando sobre isso essa semana, né? Meu, quanto dinheiro a gente deixou de faturar? Só que, amados, Deus não fica devendo nada para ninguém. Né? Deus estava me lembrando todas as vezes. Depois a gente começou a trabalhar nos encontros, e a gente trabalhava no encontro, no reencontro, no fruto fiel, multiplicando fruto fiel, consolidando fruto fiel, revisão 1, revisão 2, encontro de casais. Nós trabalhávamos em todos. Não tinha um final de semana. E Deus sempre nos honrou. Deus sempre nos honrou. Deus sempre cuidou da gente. Eu me lembro que a gente começou a ganhar o salário da igreja, na época, um salário mínimo, lá em Nova Trento. Depois aumentou para 2, depois aumentou para 3. Eu me lembro que no tempo do avivamento, a coisa só vai para frente. Quando a gente coloca Deus em primeiro, só vai para frente. Tem tribulação? Pode ter. Tem prova? Tem. Não vou negar. Jesus disse, no mundo vocês vão ter. Né? Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não escondeu isso da gente. Né? Mas só que se você está priorizando Deus, pode ter certeza, Deus cuida da gente. Deus supre as nossas necessidades. Tenha cuidado de Deus sobre a nossa vida. Então, vale a pena, amados. Vale a pena ser fiel até a morte, como diz a Bíblia, e te darei a coroa da vida. Amém? Então, eu queria deixar essa mensagem para nós nessa noite. Seja lá o que esteja acontecendo, seja lá o que já aconteceu. Ah, pastor, mas eu não me perdoo, porque eu sei que isso aconteceu porque eu pequei. Isso aconteceu porque eu pisei no tomate. Isso aconteceu porque eu falhei. Eu também, amados. Eu também sei que algumas coisas não deram muito certo na minha vida. Eu também sei que algumas coisas não aconteceram como deveria acontecer, porque eu também errei. Também já errei. Tem alguém aqui que já errou? Será que eu sou eu sozinho? E às vezes o diabo vem e começa a soprar no teu ouvido. Ó, tá vendo? Ó, essa prova que tu está passando aí é porque tu pisou no tomate lá atrás. Aí, ó. Tá vendo? Essa luta que está passando aí é porque tu escorregou, meu irmãozinho. Tá vendo essa prova que está passando? Tu não fez o que devia fazer. Tu não deu dízimo. Está colhendo aí, ó. Colhe aí. Colhe aí, seu sem vergonha. Então Satanás ele é especialista em querer nos humilhar, em querer nos colocar para baixo, em querer nos desanimar. Mas eu falei e vou repetir, nessa noite eu vou humilhar Satanás. Mas apesar das nossas faltas, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas quedas, apesar dos nossos erros, apesar das nossas escolhas, ainda assim, o Deus que nos ama, Ele faz com que tudo coopere para o nosso bem. Amém? Vamos ficar de pé? Não sei se a Marley consegue botar para nós ali essa música. Não sei se no celular que o pastor conseguir. Senão o pastor toca ao vivo. Então, vou quando é ao vivo. Vocês querem ao vivo? O pastor não veio, Mas se ela conseguir colocar ali. Tem aquela da Nívia Soares, né? Aquela, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Eu sei que fazes que tudo coopere, nada vai nos separar. Ajuda ela ali, amado. É mais bonito. Aqui é tudo ao vivo. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Recebe essa música para você. Aleluia. Não
intentará acusação? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Que o Senhor dê vitória a cada um de vocês nas guerras de vocês. Que o Senhor faça com que tudo contribua para o bem de cada um de nós. Eu abençoo cada um aqui no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Declaro uma semana de bênçãos em nome de Jesus. E aqueles que estudam na escola de fundamentos, amanhã de manhã, às 9 da manhã, estaremos aqui. Amém? Deus abençoe. Não vai embora sem dar um abraço, um beijo aí, pelo menos 5 pessoas. Oi?